Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que bom nós estarmos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Marcos 4, 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus pela sua palavra. Esse episódio aconteceu ali no Mar da Galileia. Eu tive a oportunidade de visitar Israel e conhecer o Mar da Galileia. Estivemos ali na cidade de Tiberíades, onde embarcamos ali num daqueles barcos e atravessamos o Mar da Galileia até a cidade de Cafarnaum. Que experiência maravilhosa e inesquecível. Como foi bom estar ali, naquele lugar que foi o cenário de tantos acontecimentos gloriosos. Tantos milagres aconteceram ali, na região do Mar da Galileia. Na realidade, não se trata de um mar de água salgada. O Mar da Galileia é um lago de água doce, para a surpresa de muitos. Mas é um lago gigantesco. Ele mede 21 quilômetros num sentido e 13 quilômetros no outro sentido. Veja só. E por ser tão grande, ele é chamado de mar. E ali os discípulos pescavam, ali às margens daquele lago, eles caminharam com Jesus, ali eles foram vocacionados. E muitas vezes aconteceu do Senhor Jesus dizer para os discípulos: vamos para o outro lado do lago, como nós vemos aí nesse texto que nós lemos. Então eu gostaria de falar um pouco sobre a travessia do Mar da Galileia e também sobre travessias que acontecem na nossa vida. Muitas vezes ele dizia: vamos para o outro lado. Se você ler os evangelhos, você vai encontrar algumas vezes essa frase ou uma frase semelhante em que Jesus chama os discípulos para atravessarem o Mar da Galileia, ou ele manda que eles atravessem. Em vários versículos nós encontramos isso. Mas, será que eles estariam passeando? Não. Eu estive ali a passeio, mas quando Jesus chamava os discípulos para irem a algum lugar, não era a passeio. Jesus sempre tinha um propósito.
Então esta é uma palavra-chave do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Jesus. Ele sempre tem um propósito. Se nós estamos aqui vivos, é porque Ele ainda tem um propósito nas nossas vidas. Se você está aí me ouvindo, é porque Jesus ainda tem um propósito na sua vida. Nós não estamos aqui passeando. Então, quando Jesus falava com os discípulos, vamos para o outro lado do mar, Ele tinha um propósito. Certa vez, parece que os discípulos não queriam ir. Em Marcos 6,45, diz que Jesus os obrigou a atravessar o mar. Que coisa assim estranha para nós, né? Ele foi insistente com eles. Eles não queriam ir, mas Ele mandou que eles fossem. E quantas vezes nós também não queremos ir? Nós não queremos fazer as travessias necessárias na nossa vida. Quantas vezes nós precisamos sair de um ponto A para um ponto B, mas nós não queremos ir. Existem tantas travessias, tantas transições pelas quais nós precisamos passar, mas muitas vezes nós não queremos ir. Por que será? Por causa do conforto, por causa do comodismo. Talvez esteja muito bom aquele lugar onde nós estamos. É como se os discípulos dissessem para Jesus: mestre, vamos atravessar o mar para quê? O Senhor podia nos ensinar aqui mesmo onde estamos, mas não. O Senhor Jesus dizia: vamos para o outro lado. Assim, o Senhor Jesus está nos convidando a avançar. Quem sabe você precisa avançar para uma nova fase da sua vida, para uma nova etapa. Quem sabe você esteja vivendo numa situação que precisa mudar pela operação do poder de Deus. Mas você precisa abrir mão, muitas vezes, do conforto, do comodismo, da inércia, para sair do lugar. Então, Jesus diz: vamos para o outro lado. Senhor, mas este lado aqui já está bom. Então este lado é o quê? É a posição atual. É aquela situação que nós já conhecemos, aquilo que nós já dominamos, aquilo que nós já compreendemos, aquilo que nós já conquistamos, é este lado. Mas o Senhor Jesus diz: vamos para o outro lado. O Senhor tem mais para nós. O outro lado seria o quê? Algo novo de Deus para as nossas vidas. Uma nova experiência, uma nova dimensão. Uma nova etapa do discipulado. Mas alguém poderia dizer: os discípulos já conheciam aquilo tudo ali. Os discípulos, até mesmo por serem pescadores, já conheciam todas as circunvizinhanças do Mar da Galileia, todas aquelas cidades, o que haveria de novo para eles naquele lugar. Mas quando o Senhor Jesus os levava, eles haveriam de enfrentar alguma situação nova. Eles haveriam de encontrar algum desafio. Então, nessa travessia que nós lemos aí em Marcos capítulo 4, ela nos leva a Marcos capítulo 5. E o que havia ali em Marcos capítulo 5? Eles chegaram a uma cidade chamada Gadara. E o que eles encontraram ali? Um homem possuído por demônios. Um homem possuído por uma legião. O que teoricamente significa milhares de demônios. E eles precisavam ir ali. Jesus precisava ir ali. Portanto, era necessário atravessar o mar. Era necessário sair do conforto de suas casas em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum, assim como Pedro. Eles precisavam atravessar o mar e chegar a Gadara. Gadara não era uma cidade de judeus, era uma cidade de gentios. Só o fato de chegarem ali já seria um desafio, porque havia um choque cultural, havia
rejeição, havia algum tipo de conflito em potencial. Então os discípulos, eles não queriam ir a Gadara. Mas o que acontece? Ali naquela cidade havia uma pessoa a ser alcançada, havia uma alma a ser alcançada, havia aquele homem possuído por demônios que precisava ser liberto. Por isso que muitas vezes o Senhor Jesus nos convida a sairmos do lugar. Ele nos convida, porque nós vamos ficar nas nossas casas, tranquilamente, esperando que os endemoniados venham nos visitar? Eles ficariam em Cafarnaum, esperando que o endemoniado gadareno atravessasse o mar e fosse ao encontro deles? Não! Eles é que tinham que atravessar. Portanto, muitas experiências o Senhor tem para nós, mas nós precisamos dessa disposição de enfrentar os desafios, enfrentar as dificuldades, para irmos onde o Senhor Jesus quer que nós vamos. Mas Jesus não podia ir sozinho? Ia dar certo, tenha certeza. Se Jesus fosse sozinho ali à cidade de Gadara, ele libertaria aquele homem da mesma forma. Mas aquilo ali, meus amigos, não era apenas um momento de libertação, era um momento de ensinamento. Os discípulos precisavam presenciar aquela situação, eles precisavam conhecer uma situação daquele tipo, eles precisavam ver como Jesus agia, eles precisavam saber como expulsar demônios. Então eles tinham que fazer aquela travessia. Mas hoje para nós isso parece algo simples, atravessar um lago, seja qual for o seu tamanho. Mas naquele tempo, o que acontece? Não havia uma ponte sobre o lago. Não havia barcos com motor como temos hoje. Então, a travessia era difícil. Era difícil. Veja que, no mínimo, eram 13 quilômetros de travessia, e eles precisavam depender dos ventos, que nem sempre eram favoráveis, e muitas vezes tinham que remar. Então, a travessia era uma dificuldade. Era uma situação de insegurança. Quantas vezes, quando estamos vivendo transições nas nossas vidas, nós nos sentimos inseguros. Quantas vezes a insegurança nos domina. E vem também o medo de que algo ruim possa acontecer. Mas no meio do trajeto, muitas vezes, esse algo ruim acontece. Então o medo se transforma em pavor. Quem sabe muitas pessoas que nos ouvem neste momento estão vivendo exatamente isso. A insegurança, o medo, o pavor. Estão apavoradas diante da pandemia. Estão inseguras. Inseguras para o trabalho, inseguras para o estudo. A insegurança é tanta que nós não nos sentimos muitas vezes à vontade nem de termos uma conversa com alguém na rua. Mas veja que eles tinham que enfrentar tudo isso. Na travessia do mar da Galileia, a Bíblia diz 2 vezes que quando eles estavam no meio do mar, alguma coisa aconteceu. Ou seja, veio sobre eles uma grande tempestade. O meio do mar é o ponto mais perigoso daquela travessia. O meio do mar. E quantas vezes estamos no meio de uma situação difícil? O meio do mar é aquele lugar onde, se você quiser avançar ou retroceder, a distância é a mesma. Então, não retroceda, avance. Não desista. Quantas vezes as pessoas estão enfrentando tantas dificuldades que querem desistir de andar com Jesus. Ou aqui nesse contexto, desistir de navegar com Jesus. Mas meu amigo, se você está no meio do mar, no meio daquele grande lago,
A distância para avançar é igual à distância para voltar. Então não volte, não retroceda, não abandone esse projeto de Jesus na sua vida, porque se você abandonar, para você voltar, o sofrimento vai ser pior do que ir adiante. Então, o mar calmo já era um desafio, mas quantas vezes vinham tempestades naquele lugar? E hoje, se você observar o mar da Galileia, você pode se perguntar como que poderia haver uma tão grande tempestade em um lago? Mas há poucos anos, houve ali no mar da Galileia uma tempestade tão grande que as ondas, elas se tornaram imensas. Se você procurar na internet, você vai encontrar a descrição deste fato que aconteceu recentemente. Então, as ondas, elas se tornavam tão grandes. E para complicar, muitas vezes eles estavam no meio do mar e o que acontecia? A noite chegava. Então veja que é um conjunto de elementos que tornam a situação cada vez mais difícil. Não é só enfrentar o mar e uma travessia longa, mas é enfrentar uma tempestade no meio da noite. Algumas vezes eles enfrentaram isso, como nós lemos nos evangelhos. E eu queria destacar o seguinte: como você que conhece a Bíblia sabe, Jesus, ele algumas vezes acalmou a tempestade, mas ele não evita que as tempestades aconteçam. Preste bem atenção ao ler os evangelhos. Será que tem alguma situação assim? Jesus chamou os discípulos para atravessarem o mar da Galileia e ele falou assim: antes nós vamos orar, vamos dar as mãos aqui, vamos orar. Toda tempestade está repreendida em meu nome. Tem isso? Não tem. Jesus acalma as tempestades, mas ele não evita que elas aconteçam. Então, não ache estranho haver tempestades na sua vida, ou seja, tribulações, lutas, dificuldades, desafios, tudo isso é normal nas nossas travessias, porque nós estamos passando para uma nova fase, nós estamos avançando rumo a uma nova dimensão. Jesus quer nos ensinar mais alguma coisa e a aula dele é geralmente prática. Então, muitas vezes a pessoa quer um tipo de garantia. Às vezes a pessoa vem para Jesus, vem para o Evangelho, vem para a igreja e ela quer uma garantia de que não haverá tempestade. Mas Jesus não dá essa garantia. Talvez a pessoa imagine que o Evangelho seja como um seguro. Seguro contra roubo, seguro contra a morte, seguro contra doença, falência, desemprego, fenômenos da natureza, furacão, terremoto. Não! Essas coisas podem acontecer, as tempestades podem acontecer, mas precisamos saber o seguinte: Jesus está conosco. Aleluia. Quando ele falou assim: vamos para o outro lado. Olha só, o verbo está no plural, né? Vamos para o outro lado. Se Jesus, ele está no barco, ele está indo com você para o outro lado. E não imagine que você possa ir sozinho. Não imagine isso. Certa vez, Jesus mandou os discípulos irem na frente. Isso está lá em Mateus 14. E alguém pode dizer o seguinte: eles eram pescadores, eles sabiam navegar muito bem, aquela travessia para eles seria tranquila. De jeito nenhum. Eles eram pescadores, mas
Qual é a nossa capacidade diante dos fenômenos da natureza? Então podemos dizer também qual é a nossa capacidade diante dos grandes desafios da vida. Nós precisamos de Jesus. E ali eles começaram a atravessar o mar sozinhos, nesse episódio de Mateus 14. E no meio da madrugada, Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas. Que maravilha! E naquele momento, eles se assustaram e Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou: vem. E Pedro andou sobre as águas por alguns instantes. Mas, para que você tenha grandes experiências com Deus, você não pode ficar acomodado. Você precisa aceitar a ordem de Jesus. Quando ele disser, vamos, você diz, estou dentro, eu vou. Quem sabe seja hoje o dia de você dizer para Jesus, Jesus, eu vou contigo, seja aonde for. Mas sozinho eu não quero ir. Eu vou contigo. Quem sabe este desafio signifique renunciar a alguma coisa que você não pode levar. Quem sabe? Mas vale a pena. Aqui em Marcos capítulo 5, versículo 1, diz assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Chegaram! Jesus disse, vamos. Eles foram e chegaram. Com Jesus, nós chegaremos do outro lado. Chegaremos a essa nova fase, a essa nova dimensão, as novas experiências que Ele tem para nós. Com Jesus, nós atravessaremos todas as situações. Com Jesus, nós atravessaremos essa pandemia. Nós chegaremos ao outro lado. Mas alguém pode imaginar que tudo vai acontecer como nós queremos? Que em qualquer situação nós teremos um escape? Olha, nós que estamos neste mundo, nós chegaremos a um momento de uma travessia para a eternidade. Essa é a principal travessia. E você não pode atravessar sozinho. Você precisa estar com Jesus. Mas a palavra do Senhor nos garante que nós chegaremos lá. Com Ele nós chegaremos lá. O propósito do Senhor Jesus não é nos levar a uma classe social superior. Não. O propósito de Jesus não é nos fazer ricos, famosos e poderosos. O propósito de Jesus é nos fazer chegar à presença do Pai Celestial, diante do trono de Deus. E nós estamos numa travessia, mas com Jesus nós chegaremos lá. Ainda que o inferno se levante contra nós, ele não poderá nos impedir. Ainda que Satanás se levante contra a sua vida, ele não poderá te impedir de avançar, de chegar onde Jesus quer que você chegue, onde Jesus quer que nós cheguemos. Bom, estamos falando de travessia. Eles atravessavam o mar. O meio do mar não é um lugar para se morar, é um lugar de passagem. A tempestade não é um lugar para você permanecer, é uma passagem. Tudo isso vai passar. Creia, você pode estar enfrentando o problema que for, a dificuldade que for, tudo isso vai passar. É uma transição, é uma travessia. Mas o mais importante é que Jesus esteja com você.
que Jesus esteja no seu barco. Nós vimos aqui no texto que além desse barco de Jesus, havia outros barquinhos. A Bíblia não diz o que aconteceu com eles. Talvez tenham naufragado, mas aquele barco onde Jesus estava, ele não naufragou. Assim também a sua vida, assim também a minha vida. Amém? Eu queria orar neste momento, abençoando a sua vida, e você também pode orar. Peça ao Senhor Jesus para entrar na sua vida, para entrar no seu barco, para que você seja bem conduzido apesar das tempestades. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar nas nossas travessias. Ó Pai, nos tira do comodismo, ó Deus, da zona de conforto e nos ajuda a passar para o outro lado, passar para outra fase e ter novas experiências contigo. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a enfrentar a tempestade. Eu peço, ó Deus, por cada pessoa que nos assiste, que nos ouve neste momento, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor faça sossegar o mar e o vento. Meu Deus, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Pedimos, ó Pai, a interferência do Senhor nas nossas vidas, nas nossas tempestades. Ó Pai, queremos declarar, ó Deus, que haja tempos de bonança nas nossas vidas, que haja tempos de bonança, ó Pai, nas nossas cidades, nas nossas casas, nas nossas famílias e, sobretudo, nos nossos corações. Ó Pai, clamamos por essa paz, por esta serenidade, por essa tranquilidade que a presença de Jesus nos proporciona. Ó Pai, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.